pode começar, se você não viu, ok? Então tá, gente. Então hoje a gente vai ver o primeiro capítulo. Né? Então, aqui o Finis vai começar a falar um pouco sobre o método dele para abordar a lei natural. Né? E aí, o método dele tem 3 etapas, né? Que é onde a gente começa a falar aqui, né? A, B e C. Né? Então, a preocupação do Finis eu tenho que apresentar a minha teoria da lei natural. Antes eu tenho que explicar como é que eu faço para apresentar a minha lei natural, como é que é a discussão a qual eu vou proceder. E antes disso, vocês vão lembrar que ele falou no nosso encontro anterior, né? Afinal de contas, de onde é que eu venho enquanto investigador. Então, ele faz um certo controle do elemento subjetivo dele, dizendo, olha, eu estou dentro da tradição da jurisprudência analítica, a jurisprudência analítica é marcada por um aspecto mais descritivo, por uma separação entre o que é e o que eu gostaria que fosse, né? E aí ele vai dizer, eu estou dentro dessa corrente, mas aqui eu quero ir além e quero fazer uma pesquisa. Né? Então, aqui ele vai para uma segunda etapa, né? Ele vai dizer, após eu ter explicado o meu ponto de partida, as minhas influências, né? Eu quero explicar como é que vai ser a minha abordagem diante da minha pesquisa. E aí ele começa a pensar, bom, nós estamos no direito, que é uma ciência social aplicada, as ciências sociais aplicadas têm suas peculiaridades, nós estamos tratando com o direito é um fenômeno cultural, então ele tem algumas peculiaridades para a sua investigação. E ele vai dizer, um desses problemas é que nas ciências sociais eu tenho que trabalhar com conceitos, e esses conceitos eles estão lidando com algo que é humanamente construído, com algo que é cultural. Esses conceitos, então, eles são conceitos que vão variar conforme o indivíduo que está observando, conforme o indivíduo que está falando. Então, como é que eu vou lidar com isso? E aí ele começa a pensar, que conceitos são importantes para eu começar a trabalhar com a teoria da lei natural? Bens humanos, razoabilidade prática, avaliação de instituições. O que ele quer dizer com isso? Né? Primeiro, a finalidade que a lei natural me permite avaliar é a finalidade de construir um bem comum. E o bem comum é uma situação onde cada um pode procurar construir o seu próprio bem e alcançar suas próprias finalidades sem comprometer as dos demais. Então, um bem comum numa sociedade bem ordenada é onde os indivíduos têm a liberdade para procurar a própria felicidade. Tudo bem, então essa é uma ideia de bem comum numa sociedade bem ordenada. Para fazer isso, ele vai ter que dizer, eu tenho que ter um conceito, então, de bem comum, um conceito do que é o bem, né? E aí ele vai ter que dizer, bom, como é que eu vou elaborar isso? Né? Ele já deu uma pista antes, quando ele vai explicar que a noção de bem com a qual ele trabalha não é uma noção de bem ideal, nem é uma noção de bem perfeita, nem é uma noção de bem no sentido assim conceitual. Né? Ele vai dizer, bem é tudo aquilo que satisfaz uma necessidade nossa, uma inclinação, um interesse. Né? Então, a noção de bem ela começa bem rasteira, bem concreta, e por um processo intelectual é que a noção de bem vai se tornando mais sofisticada, mais abstrata, melhor desenvolvida. Mas eu posso começar com a noção de bem mais simples do mundo, né? Que é a noção, por exemplo, eu tenho sede, eu vou beber água, a água é o bem que mata a minha sede. Eu estou cansado, vou repousar. O repouso é um bem que ajuda a recuperar a minha disposição. Então ele começa bem elementar, né? Só que dessa noção de bem, eu posso ascender a complexidades cada vez maiores. Eu não busco o que é bom para mim de maneira irracional, né? Então, se eu pretendo repousar, eu vou preferir fazer isso, por exemplo, numa cama ou numa cadeira e não, por exemplo, no volante de um carro enquanto eu dirijo. Né? Então, eu sou dotado de uma inteligência que me permite que eu viva a minha vida conforme essa inteligência. Então, eu não estou com sede, mas eu vou beber uma água suja? Não. Né? Eu estou com fome, eu vou comer um picado de terra? Também não. Né? Eu quero fazer as pazes com uma pessoa com quem eu discuti. Eu vou me aproximar
ela de maneira agressiva, com uma cobrança? Não, né? Então, assim, a razoabilidade prática é: eu sou capaz de entender o que é alguém para mim, o que vai me satisfazer naquele momento, e eu sou capaz de perceber aquilo de maneira inteligente. Vejam, isso aqui tudo, para fins, é uma estrutura que todo mundo tem, independentemente de ser uma boa ou uma má pessoa, né? Todos nós, independentemente da nossa moral, do nosso caráter, somos capazes de identificar aquilo que vai nos satisfazer e somos capazes de procurar aquilo de maneira inteligente, né? Então, a questão moral, por consequência, a questão do próprio direito, como a gente entende, vai chegar num momento um pouquinho posterior. E aí ele vai dizer, eu também preciso de conceitos para avaliar instituições. O que ele quer dizer com instituições? Principalmente elementos do direito, né? Conceito de casamento é uma instituição, divórcio é uma instituição, contrato é uma instituição, né? Então, como é que eu avalio as instituições? O Estado, a licitação, né? A ideia do concurso público, né? Então, eu tenho certas instituições no direito que são, digamos assim, conjunto de normas que traduzem um certo funcionamento do aparato jurídico. Então, dentro das ciências sociais e dentro de uma ciência social específica, que é o direito, eu devo perseguir algumas finalidades, e para que eu possa compreendê-las, eu vou utilizar alguns conceitos que eu tenho que procurar construir. Para eu saber se uma determinada instituição ela é boa ou ruim, se ela está funcionando bem ou mal, eu preciso ter critérios de avaliação. Então, olha a preocupação dele aqui. Eu quero uma teoria que seja uma teoria da lei natural, que me ajude a entender que os indivíduos buscam realizar o seu bem, e ele diz, eu acho que isso todo mundo pode concordar, que os indivíduos vão perceber esses bens da maneira mais inteligente que eles puderem, então acho que isso nós também vamos concordar. E eu preciso de uma teoria também que me ajude a avaliar os instrumentos, né, os elementos do direito que ordenam a sociedade. Então, quando eu penso na teoria da lei natural, que vai me ajudar a compreender o direito enquanto fenômeno social, eu quero uma teoria que me ajude nisso aqui, né? Porque ele vai dizer, não adianta eu perceber que os homens buscam bem, que eles buscam bem de modo inteligente, se essa teoria não servir para eu tentar entender, afinal de contas, o mundo em que eles se encontram e como o direito está impactando esse mundo. Então, e aqui uma coisa que é muito interessante no física, que é muito legal, a boa teoria ela tem que ter um propósito muito prático, que serve, por exemplo, para o jurista, o professor, o advogado, o promotor, o legislador, como algo que dê para ele ferramentas para ele avaliar as instituições jurídicas. Muito bem. Então, ele vai dizer que isso não é fácil, né? Então, ele vai pensar o que eu estou atrás, que tipo de conceito eu quero elaborar, para que lado eu quero caminhar a minha elaboração teórica. Então, eu não vou fazer aqui uma teoria da lei natural só com um certo diletantismo. Eu tenho aqui um certo objetivo, tem algumas condições que eu quero satisfazer, né? Eu quero que a minha teoria ela me ajude em algumas coisas, né? E aí ele vai dizer, só que quando eu estou diante da necessidade de formar conceitos, eu tenho o problema de que cada indivíduo tem uma experiência de vida diferente, cultura diferente, leituras diferentes, pontos de vista diferentes. Nossos pontos de vista variam no tempo, né? Aquilo que eu pensava ontem pode ser que eu não vá pensar amanhã. O fato de eu mudar de lugar talvez me faça mudar minha opinião. Quando eu saio, eu olho o povo brasileiro, talvez eu encontre uma determinada vivência cultural e alguns valores. Mas se eu for procurar ali, por exemplo, na Argentina ou no Peru, eu posso encontrar outra cultura, outra vivência de valores. Então, as experiências, elas variam no tempo, no espaço, e conforme eu estou tratando de indivíduos e grupos. Então, a experiência humana, ela é bem variada, ela é bem multifacetada. E se a gente é tão diferente, como é que nós fazemos ciências sociais sendo tão diferentes uns dos outros, né? Então, o que impede que a gente vai cair num subjetivismo, cada um pensa uma coisa diferente e a gente nunca chega em lugar nenhum, né? Então, veja bem, né? Então, Finis está dizendo, olha, eu tenho um empreendimento interessante,
E o meu empreendimento, ele não é fácil. Né? Então, eu acho legal perceber no autor que ele não está tentando apresentar para a teoria dele como se fosse uma resposta mágica, como se o problema fosse fácil, como se ele tivesse a resposta verdadeira, ou como se ele estivesse tentando ignorar que tem pessoas que pensam diferente. Né? Tudo bem, ele vai dizer, olha, então eu acho que a gente deve seguir algumas etapas, e hoje ele vai propor um método. Ele vai dizer, primeiro de tudo, eu acho que a teoria boa, ela tem que estar atenta a aspectos práticos. Como é que as coisas funcionam? Né? O que o direito quer realizar? O que uma norma quer concretizar? Então, se eu paro para pensar no instituto jurídico, numa regra qualquer, eu tenho que pensar, isso aqui existe para quê? Isso aqui está promovendo qual finalidade? Isso aqui está cumprindo qual função? E vejam, o direito não cumpre uma função qualquer, nem uma função aleatória. Né? Todo instituto jurídico, toda norma jurídica deve cumprir uma função dentro de uma sociedade bem ordenada, que rume para o bem comum, e o bem comum é onde os indivíduos podem procurar fazer o seu próprio bem de maneira inteligente. Então, eu tenho que ter um direito que organize bem uma sociedade para as pessoas poderem buscar o seu florescimento, buscar o seu crescimento. Então, a minha teoria, para dizer fins, ela tem que procurar compreender o fenômeno jurídico à luz dessa questão. Né? É uma questão muito da experiência, da vida. Ela não pode ficar lá baseada em conceitos muito formais, muito abstratos, muito idealizados. Eu tenho que trabalhar mais próximo do chão. E ele vai dizer, uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que evitar reducionismos. Por exemplo, ele vai apontar, Kelsen talvez tenha cometido um reducionismo, quando ele, por exemplo, reduziu a inscrição dele de direito ao elemento coerção. Né? Então ele vai dizer, então assim, há coerção no direito? Há, mas será que eu posso pegar um elemento e identificar o fenômeno jurídico por aquele elemento? Ele vai dizer, não, aí já não dá certo. Né? Porque aí é como eu tentar pegar, por exemplo, um prédio e tentar caracterizar o prédio, por exemplo, por uma janela ou por uma porta. Mas, eventualmente, a gente pode estar desprezando outros componentes que fazem o prédio. Porque o prédio também tem que ter, talvez, um telhado, tem que ter parede, tem que ter salas, tem que ter corredores. Sobretudo, o prédio tem que servir para alguma coisa. Né? Então, com o direito pode ser muito diferente. Então, quando o Kelsen vai reduzir o direito à força, né? Um livro que cita uma passagem famosa, né? E o Kelsen compara, né? Afinal de contas, o que tem em comum entre aquele líder tribal, despótico, que oprime o povo dele com sua arbitrariedade e com comandos que ele impõe violentamente, e o que tem em comum disso com, por exemplo, o Código Civil da Suíça, que é um lugar pacífico e onde as pessoas vivem a sua vida privada relativa à tranquilidade e segurança. O que tem em comum? Ele vai dizer que tanto as ordens despóticas do chefe tribal quanto o Código Civil da Suíça podem ter o seu cumprimento, a sua obediência garantidos pela força. Né? Aí, nesse último caso, ele tem que dizer o quê? Então, eu tenho direito dos dois fenômenos. Né? O chefe tribal despótico, com sua arbitrariedade, está produzindo ali o direito, tanto quanto o legislador suíço com seu Código Civil. Né? Aí o Filipe vai dizer, não, mas vejam só, não funcionou bem. Né? A força não é um bom critério. Né? Inclusive é um critério complicado, porque se eu adoto isso como critério, vai acontecer o que deve acontecer com Kelsen depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Quando perguntaram, afinal de contas, o regime jurídico do nazismo, aquilo ali era direito? Né? As regras que permitiram o holocausto, aquilo era direito? Né? E aí o Kelsen vai ter que dizer, de acordo com a minha teoria, sim. Não era bom direito, mas a bondade ou a maldade é uma coisa que está fora do conceito de direito. Né? E aí vai ser uma grande luta no pós-positivismo de dizer, não, eu não posso ter um direito que seja impermeável ao conceito de certo e errado, ao conceito de moralidade. Né? E aí, muito da teoria do direito da segunda metade do século passado para cá vai ser para dizer como é que eu faço para incluir dentro da noção de direito categorias morais. Né? Então, o direito tem que ser alguma coisa que produza algum tipo de bem. O direito tem que, pelo menos em princípio, buscar ordenar bem uma sociedade, promover a felicidade, não oprimir as pessoas, não massacrá-las. Né? Então, tudo bem. E outro problema, outra forma de reducionismo é o denominado
denominador comum, né? Eu queria pegar, por exemplo, a minha ideia de ser humano e eu tentar pegar na imensa diversidade do mundo e tentar reduzir o ser humano a um elemento comum, né? Só que os seres humanos, eles são complexos, né? Então, assim, eles são muito diferentes, né? Então, se eu pegar um elemento comum, eu posso pegar um elemento muito comum. Por exemplo, eu posso pegar racionalidade, que é um elemento, né? Mas qual é o problema? Às vezes o denominador comum, ele vai me dizer pouco acerca das diferenças entre os indivíduos, né? Então, o denominador comum, ele às vezes vai me dar um conceito que ele não vai funcionar tão bem, porque ele é talvez tão amplo que ele não tem poder explicativo, ele não me ajuda. Então, eu preciso encontrar uma maneira de definir o objeto de estudo, de tentar compreender o objeto de estudo que contemple o meu objeto de estudo em sua complexidade. É aquela ideia, eu tenho que perceber que o mundo é um lugar que tem muitas cores, muitos elementos, o mundo é um lugar que é um pouco difícil de compreender, e ao invés de tentar simplificar, eu tenho que tentar conviver um pouco com a minha dificuldade de compreender o mundo. Então, veja que a abertura teórica dele é tentar não vender como fácil algo que é difícil, né? É não tentar cair na tentação de fazer uma simplificação. Bom, e aí ele volta ao velho problema, né? Se eu tenho que tratar do meu objeto, da minha pesquisa, ainda que eu queira evitar reducionismos, eu quero perceber a riqueza daquilo que eu quero investigar, mas a descrição vai variar de acordo com o ponto de vista. Então, o indivíduo pode descrever o direito e ele teve uma certa experiência. Aquele fenômeno para ele foi muito bom, foi muito positivo. Para o outro, o direito pode ter sido algo que foi opressor. Para outro, o direito foi algo que foi libertador. Para outro, o direito é um lugar de luta e reivindicação. Para outro, o direito é uma ferramenta para manter uma determinada ordem de coisas estagnada. Então, dependendo do ponto de vista, eu posso ter vários conceitos. E com detalhe, né? Eles podem estar corretos ao mesmo tempo, né? Porque eu posso estar olhando o fenômeno e dependendo do local onde eu estou olhando, da experiência que eu tive para formar aquela minha descrição, eu posso estar vendo a partir de um ângulo completamente diferente, né? Então, e aí dois indivíduos podem brigar muito, discutir muito, porque eles podem estar olhando a mesma coisa de um lugar diferente e eles vão estar vendo elementos diferentes da mesma coisa, né? Aí ele começa a perceber, né, que aí é outra coisa interessante, ele chega no mesmo lugar onde as ciências sociais também já chegaram por outros caminhos, né? Que é aquela ideia de intersubjetividade, né? Então, se nós somos vários indivíduos que olham o mundo de vários ângulos diferentes, a melhor maneira da gente tentar compreender melhor o mundo é trocando percepções, debatendo, vendo o que é comum naquilo que a gente percebe, né? Tentando nos aproximar da realidade, tendo um olhar mais complexo, aceitando a posição dos outros, né? E tentando dali tirar algum tipo de verdade aproximativa, né? Eu quero me aproximar da verdade do meu objeto, né? Eu sei que ele está lá, eu sei que ele tem uma realidade própria, eu sei que é difícil compreendê-la. Então, eu me junto com outros seres humanos e a gente vai cooperar nesse trabalho. Então, é muito condizente a perspectiva dele com a ideia que eu tenho, por exemplo, da ciência no dia de hoje, né? Então, é uma construção conjunta, ela é intersubjetiva, ela é sujeita a tentativa e erro, ela vai passar por aperfeiçoamentos constantes, né? E apesar disso aqui parecer algo tão novo, é algo também muito antigo, né? Porque corresponde àquela velha ideia aristotélica daquilo que é enoxal e daquilo que é paradoxal, né? Então, Aristóteles vai dizer que, olha, quando eu discuto filosofia, quando eu discuto um conceito, quando eu trabalho com uma ideia, eu vou ter ideias que a maioria dos indivíduos, em sua prudência, não seja bem-vinda, eles vão aceitar aquela ideia. Então, quando uma boa parte dos sábios, né, aceitam uma ideia, eu tenho uma ideia que ela é enoxal, ela é razoável,
quando eu tenho uma ideia que é muito fora da curva, quando eu tenho uma ideia que ela se afasta muito, né? Eu tenho uma ideia que ela é paradoxal, ela é uma ideia estranha, uma ideia esquisita. A chance daquela ideia ser a ideia correta, ela é menor, né? Então, veja, quando eu trabalho intersubjetivamente, eu sei que eu estou tentando me aproximar de uma percepção melhor do fenômeno que eu estou estudando, né? E contando com a ajuda dos outros pontos de vista. Isso significa e é garantido que eu vou chegar numa versão definitiva, completa, perfeita do fenômeno que eu estou estudando? Não. Né? Aí enfatiza-se, é um trabalho de aproximação sucessiva, né? Porque todo no mundo da cultura muda, né? E por conseguinte, tudo que é explicação no mundo da cultura também precisa mudar. Da mesma maneira como o direito, que é uma técnica para atuar no mundo, é uma técnica que também precisa mudar à medida que o mundo vai se modificando. Então, todo o mundo da cultura, todo fenômeno cultural, ele é um fenômeno de uma constante adaptação dos seres humanos ao mundo e ao mundo que vai se desenvolvendo. Bom, então, eu tenho que prestar atenção nas funções que meu objeto vai desempenhar, eu tenho que perceber que aquilo ali é uma investigação complexa e que eu tenho que trabalhar de maneira complementar com outros investigadores. Eu preciso também, para ajudar na minha pesquisa, escolher um caso central. Qual é a ideia que eu tenho aqui? Né? É a ideia de que, se eu vou estudar alguma coisa, eu posso pensar assim: qual é o exemplo disso que eu quero estudar, que é um exemplo mais bem elaborado, mais perfeito, melhor desenvolvido? Então, qual é o caso que eu vou trabalhar? Então, se eu quero trabalhar, por exemplo, e quero entender o que é o direito, né? Qual é a experiência do direito que vai me dar um resultado melhor, né? No sentido de que eu vou pegar como meu modelo, por exemplo, eu tenho um Estado que ele tem algum equilíbrio entre poderes, que ele tem uma repartição de funções, que ele possui um judiciário que funciona, que ele tem normas relativamente estáveis, onde as pessoas cumprem seus contratos, onde os juízes decidem as controvérsias, onde as pessoas conhecem o direito por meio da lei e dos costumes. Então, a lei de Mara tem então uma rica concepção do direito que pode me ajudar a compreender o fenômeno jurídico. Então, esse pode ser o meu caso central, porque ele tem nuances, ele tem complexidades, né? Ele é melhor, por exemplo, que eu pegar e dizer: o direito ele é aquilo que o indivíduo com uma arma na mão obriga os outros a fazer. Então, esse caso aí não é um bom caso central. Por quê? Porque ele é pouco desenvolvido, né? Ele é muito rudimentar. Então, quando eu trabalho com a seleção de um caso central, eu procuro pensar, seja um exemplo real e bem desenvolvido do meu objeto, e eu tento descrever e compreendê-lo, né, para ter ali um parâmetro, ou eu posso eventualmente até imaginar como seria um caso bem desenvolvido do meu objeto de estudo. Então, imagine, por exemplo, que eu olho um instituto qualquer do direito brasileiro, como, por exemplo, o Instituto da Adoção. E no Brasil a gente conhece um único tipo de adoção, que é a adoção plena. Em outros países do mundo, eu tenho um sistema de adoção mais complexo, que conhece várias modalidades de adoção. Então eu posso dizer, esse modelo de adoção de um outro país, por exemplo, a Alemanha ou os Estados Unidos, é um modelo mais complexo, é um modelo que tem mais nuances, é um modelo que tem mais variação. Então eu posso tentar pegar esse modelo aí e pensar nele como o meu caso central. E eu vou usar o caso central como uma ferramenta para comparar o meu objeto de estudo. Então, o caso central serve para eu ter um parâmetro de comparação. Ele me ajuda a entender. Aí eu posso saber, no meu objeto de estudo, o que é parecido com o caso central, o que é igual, o que é diferente, o que está ali
em conflito com o caso central? O que está faltando? O que tem lá que não tem aqui? Né? No meu objeto, o que está sobrando que o caso central, por exemplo, não tem? Né? Então, o caso central, ele permite que eu tenha um parâmetro para controlar a minha observação. Então, é como se, ao invés de eu tentar descrever um objeto, eu vou descrever esse objeto perto de um outro, que talvez seja um pouco mais perfeito, um pouco melhor, um pouco mais complicado do que ele, para que eu possa então trabalhar melhor as diferenças. Né? Então, tudo isso aqui, método. Né? O que é um método? É um roteiro para eu analisar de maneira inteligente alguma coisa que eu estou estudando. E no método do FINS ele vai dizer, olha, se você quer, se eu quero elaborar uma teoria que consiga explicar o direito, e eu quero fazer essa explicação a partir de uma teoria da lei natural, eu acho que a minha teoria tem que estar atenta a aspectos práticos, tem que compreender dentro disso a complexidade do objeto de estudo, tem que perceber que os estudiosos vão ter pontos de vista diferentes, tem que perceber que é útil identificar um caso central para ter parâmetro de investigação. Então, quando eu vou tentar escrever a minha monografia, eu escrever um artigo científico e que eu pretendo utilizar o método do FINS, né, eu vou dizer assim, então qual é o roteiro que o FINS me indica para eu atacar o meu objeto de estudo de maneira inteligente, de maneira eficaz. Então a receita que o FINS me dá é eu começar a me posicionar acerca desses pontos. Né? Eu tenho que começar a me conscientizar desses pontos e a tornar eles mais claros para mim mesmo. Então, também é um roteiro para você escrever um trabalho. Né? Eu tenho que escrever um trabalho, então eu elenco um objeto de pesquisa. Eu quero pesquisar sobre aborto, eu quero pesquisar sobre mutação constitucional, eu quero pesquisar sobre garantias do processo penal. Tudo bem, né? Eu tenho que pensar, para que serve aquilo? Qual é o propósito que ele está realizando? Por que eu não posso ter uma visão muito simplista do meu problema? Quais são as complexidades que estão ali e que me desafiam? Né? Porque eu também não posso tratar o meu leitor como um idiota, né? Apresentar o meu problema como um problema super simples e eu vou chegar lá e vou resolver. Não. Uma coisa boa para você fazer como pesquisador é apresentar para o seu leitor que você reconhece, que você sabe que o seu problema ele é parte de algo maior, que o seu problema ele tem complicações próprias, que o seu problema pode ser visto a partir de diversos ângulos. Né? Então, você faz isso para quê? Para você mostrar que eu também estou consciente das minhas dificuldades como pesquisador. Né? Você vai escolher o caso central, né? Tentar descrever aquele caso central para usar ele depois como parâmetro, e aí depois você vai ter que selecionar um ponto de vista. Aqui é mais ou menos aquele momento que o pesquisador diz, eu preciso explicar para você, leitor, né, a partir de qual ponto de vista eu estou trabalhando essa investigação. Né? Por quê? Porque eu não sou um sujeito simplesmente neutro. Né? Eu não caio no céu entre preconceitos e vou agora começar a estudar isso aqui. Eu tenho crenças, eu tenho valores, eu tenho algumas ideias acerca de para que é que o direito serve, ou para que esse instituto aqui existe. Né? Então, você precisa selecionar um ponto de vista. Né? Aí volta para o problema anterior. Caramba, mas se eu seleciono um ponto de vista, eu não estou sendo parcial? Né? Se eu assumo diante do meu leitor que eu tenho um determinado objetivo, que eu tenho uma determinada concepção da sociedade, que eu acho que esse instituto jurídico tem que servir para um determinado propósito, que o meu estudo se destina a compreender esse instituto jurídico de uma certa maneira, né? Então, será que isso aí eu estou me colocando como muito tendencioso e muito parcial? Aí o Filipe vai dizer, olha, consciente ou inconscientemente você vai fazer isso. Porque não tem como, na hora de você pesquisar, na hora de delimitar o seu objeto de estudo, o recorte que você vai fazer é influenciado pelo que você sabe. Seu vocabulário, suas experiências de vida, aquilo que você acha importante, interessante. Né? Então, se você puder ter isso claro para você também,
você está numa situação melhor do que alguém que se engana e diz, não, eu vejo o mundo como ele é, eu não sou influenciado por nada, né? A minha pesquisa é objetiva, não, né? Aí ele vai dizer que não para por aí, né? Quem seleciona um ponto de vista dá a si mesmo a oportunidade de participar de uma aquisição ordenada de conhecimento. E o que é essa aquisição ordenada de conhecimento? O meu estudo, ele progride, né? Então, o meu estudo, ele avança, né? Então, a visão que eu tenho e que eu desenvolvi naquele momento, ela vai ser enriquecida ao longo da pesquisa. Eu vou encontrar autores que discordam de mim, eu vou encontrar conceitos que eu acho interessantes, não quero encaixar na minha teoria, eu vou encontrar algum elemento na análise do meu objeto de estudo que ele não bate no caso central, eu vou encontrar aspectos ali que são problemáticos, difíceis de explicar. Então, à medida que eu caminho, eu tenho meu objeto de estudo, reflito sobre ele, tento resolver problemas e chegar a conclusões, chego num ponto ali de um certo equilíbrio. Aquele ponto de equilíbrio reflexivo, ele não é um ponto estático, ele é um degrau que você está subindo ali numa escada. Então, eu tive ali o meu momento de reflexão, o momento de questionamento, o momento de desenvolvimento da minha pesquisa. Eu cheguei num ponto onde eu obtive algumas conclusões, né? E assim que eu subo naquele degrau, eu estou pronto para subir mais. Então, a aquisição ordenada de conhecimento é uma tentativa de aproximar-se gradativamente da verdade. Então, produzir conhecimento é um processo de aproximações sucessivas, né? É um caminho que você percorre sozinho, porque você é o pesquisador, você é o leitor, você está pensando, você está respondendo, você está elaborando, você pega algo que você escreveu há um ano atrás e você vai escrever sobre aquele tema hoje, vai sair alguma coisa diferente, porque você já não é mais o mesmo, né? E essa aquisição de conhecimento, ela também é um empreendimento coletivo, porque você está interagindo diretamente com quem você dialoga e indiretamente com as referências que você está lendo e discutindo. Então, você, embora o seu ponto de vista seja algo bastante pessoal, ao longo da sua trajetória, você vai enriquecendo o seu ponto de vista com o ponto de vista dos outros, né? Que é o caráter intersubjetivo. Algumas coisas que você está pensando, você vai encontrar, por exemplo, um grande apoio nos dados empíricos, na opinião de outras pessoas, na literatura. Outras ideias que você está trabalhando, você vai descobrir que elas são muito debatidas, elas são muito controversas, né? Elas não estão dando um apoio tão seguro. E aquilo ali vai exigir de ti uma tomada de posição, eventualmente, né? E pode ser que você tenha algumas ideias que você vai se sentir extremamente sozinho, porque os dados empíricos ou a opinião dos outros investigadores, elas discordam da sua opinião, né? Mesmo assim, você não é obrigado a seguir aquilo, né? Você vai ter que pagar o preço da angústia de estar errado, se você quiser, e seguir em frente, porque às vezes você é guiado pela intuição. Você acha que alguma coisa pode ser de uma determinada maneira, ou você vê que todo mundo acredita nisso, todo mundo aceita isso, mas tem alguma coisa aí que está errada, você não sabe o que é, né? Então, às vezes você vai ter que pagar o preço de seguir sozinho, né? Então, o sujeito, por exemplo, que descobriu, um dos caras que ajudou a descobrir a estrutura do átomo, né? O David Boltzmann, ele era um químico, né? E na época que ele estava estudando sobre o átomo, ele achava que realmente um átomo ele era composto por estruturas, né? Que ele provavelmente tinha um núcleo, que ele tinha alguma coisa ali em volta dele, que ele era uma estrutura dinâmica, que a matéria podia ser composta desses pedacinhos, né? E os cientistas da época dele achavam que não, que a matéria era uma coisa contínua, né? Que a matéria era como se fosse assim, um tecido, uma trama, né? Que não dava para ser dividida dessa maneira, né? E ele, digamos assim, ele enfrentou o consenso científico a maior parte da carreira acadêmica dele, né? Para
bastante sofrimento, né? Mas ele, digamos assim, guiado pela percepção dele, pela investigação dele, ele insistiu naquele ponto. Né? Então veja, isso pode acontecer com o pesquisador. Né? Então, você não é um escravo de uma opinião bem assentada, você não tem que ter medo de uma controvérsia, né? E você também não pode, às vezes, ficar demasiado confortável, porque você está repetindo aquilo que todo o coro está repetindo também. Né? Então, você é um pensador, você tem uma autonomia no seu pensar. Né? Então, notem, produzir conhecimento dentro das ciências sociais vai ser algo desafiador. Né? E aí, notem que aí uma coisa que é legal que fiz, né? É um camarada que vai falar para a gente de lei natural e direitos naturais, mas que de antemão ele coloca a pesquisa dele dentro do contexto das ciências sociais aplicadas, dentro de um conceito que é intersubjetivo, dentro de um conceito que reconhece que há uma variedade de entendimentos humanos sobre as questões que ele vai estudar, né? E que ele então está dizendo, olha, eu não vou chegar aqui com a minha teoria da lei natural ou dos direitos humanos e vou resolver todos os problemas da humanidade e dar uma resposta que vai, digamos assim, confortar os espíritos e os corações de vocês, porque eu vou trazer aqui e revelar uma verdade sobre o direito. Não, ele está se colocando de uma maneira bastante realista como um sujeito que vai participar de uma discussão dentro do campo do direito. Né? Então, notem que não é geralmente a percepção que a gente tem quando a gente imagina falar de direito natural. Né? Quando a gente pensa em direito natural, a gente imagina que o autor vai, no segundo seguinte, começar a tirar uma série de leis e normas que são eternas, perfeitas e imutáveis, que ele vai tirar da cartola e que vão regular e reger a vida de todo mundo para construir um mundo perfeito. Ele vai dizer, não é assim. Né? Por quê? Porque os seres humanos eles são diferentes demais. E embora todos estejam buscando o próprio bem, as concepções desse bem variam muito e as formas de realização desse bem também variam muito. Né? E aí ele se coloca um problema essencial. Né? Dentro de um mundo tão variável e tão cheio de incertezas, né? O que pode ser, dentro desse mundo, uma sociedade bem ordenada que conduza à realização do bem comum? Né? Então, como é que eu posso ter uma sociedade bem ordenada dentro de um contexto tão variável do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos valores? Então, esse é o problema que ele está se propondo. Então, vejam, nada ingênuo, né? Ao contrário do que eu poderia supor de um pesquisador que vai trabalhar com direito natural. Né? Então, o FIS não vai nos oferecer respostas prontas. Né? Ele é uma viagem interessante. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Só para terminar hoje com vocês o nosso primeiro capítulo. E aí, no final desse primeiro item, ele vai falar um pouco sobre teoria da lei natural. E ele vai colocar alguns elementos. Ele quer discutir sobre o que é razoável, ele quer discutir sobre ordem, ele quer discutir sobre ação, ele quer discutir sobre opções, e ele vai fazer um trabalho interessante entre avaliar e decidir
desequilíbrio. Aqui é bom que ele volta lá para a jurisprudência analítica do começo, né? Então, o que ele está colocando aqui? Ele vai dizer, olha, a minha teoria da lei natural está preocupada com a maneira como seres humanos racionais vão empregar o seu bom senso. Eles fazem isso juntos, né? E ele vai dizer, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que vai me satisfazer, né? Aquilo ali tanto pode ser coisas bem básicas, como uma coisa um pouco mais sofisticada, mas de um modo geral, eu sei o que me agrada, eu sei para que eu estou inclinado. Agora, eu sei para que eu estou inclinado e eu vou agir para obter aquilo, né? Seja informação, amizade, saúde. Só que eu tenho que agir e eu tenho que levar em conta que eu tenho outros seres humanos que estão partilhando daquela busca. Então eu tenho outros seres humanos que também estão querendo realizar a sua própria felicidade. E eventualmente eu vou entrar no terreno da disputa, né? Por quê? Porque nós podemos estar buscando a mesma coisa e aquilo pode não ser suficiente para todos nós, né? Então aí eu começo a ter o problema do outro, e quando o outro entra em cena, eu passo a ter o problema do agir moral, né? Como é que eu devo me comportar em relação ao outro indivíduo que, em princípio, tem uma igualdade e uma dignidade semelhante à minha, né? E nós estamos disputando no mundo alguns objetos que nos interessam. Como é que a gente vai se comportar, né? Aí vem a ideia de um indivíduo razoável que procura realizar seus próprios interesses de maneira inteligente, precisa relacionar-se com os outros, ora de maneira cooperativa, ora de maneira competitiva, também em busca de realizar determinadas finalidades no mundo, né? E para isso eu tenho que ter um tecido de relações sociais mais ou menos ordenado. Então, quer dizer, a ordem tem um valor na perseguição dos objetivos. E é evidentemente que, dentro da ordem, tem um valor especial o direito, né? Porque o direito é um elemento que cria um espaço razoavelmente ordenado, previsível, onde eu posso perseguir o que eu quero, resolver conflitos, ter uma certa segurança em relação àquilo que eu conquistei, onde eu tenho certos limites àquilo que eu posso buscar, porque eu passo a ter a noção de que algumas coisas são dos outros, né? Então, a ordem ela é um elemento importante dentro de uma sociedade bem ordenada, né? Aí vai contrapor ordem e caos, né? Então, no caos, eu posso pegar tudo que eu quero, posso pegar tudo que me satisfaz, posso fazer tudo aquilo que eu desejo, posso perseguir qualquer anseio que eu tenho, né? Só que qual é o problema? Eu não tenho limite, eu não tenho que respeitar nenhum anseio, nenhuma propriedade, nenhuma prerrogativa, nada que seja dos outros, né? Porque no ambiente de caos eu estou preocupado com a minha satisfação, né? Só que qual é o problema? Os outros têm que voltar na mesma regra, né? Então, no ambiente de caos, deixa de ter sentido o contrato, deixa de ter sentido a palavra empenhada, deixa de ter sentido a propriedade, deixa de ter sentido segurança, deixa de ter sentido estabilidade, né? Então, na verdade, o caos é a própria dissolução da vida em sociedade. Então, a sociedade já tem que ter um mínimo de ordem, né? Aí eu vou entrar também do outro lado, né? Eu também não posso ter uma ordem tal que ela elimine as opções dos indivíduos, né? Então, eu não posso ter um tal nível de ordem que as pessoas simplesmente não possam perseguir aquilo que elas querem, porque a ordem ela coloca excessivos limites, excessivas barreiras, não deixa as pessoas procurarem aquilo que elas querem. Então eu tenho que ter aqui uma regulação que também tem que ser inteligente, né? E aí falar bem ordenada é a sociedade onde as pessoas podem, no máximo grau possível, buscar a própria realização. Então, ainda tem que pensar o que é uma sociedade bem ordenada, né? Porque ela vai permitir o quê? A ação dos indivíduos, a ação dos grupos, a ação da própria comunidade, né? Porque os interesses eles vão
se ampliando em esferas. Né? Então, eu tenho meus interesses individuais. Minha família vai ter alguns interesses, que em grande parte vão coincidir com os meus, mas não totalmente. Pode ser que eu tenha alguns interesses para minha família e, por exemplo, minha esposa ou meus filhos não compartilham. Né? A comunidade que a gente está inserido, seja no nosso bairro, na nossa paróquia, na nossa vila, também vai ter alguns interesses em comum. Muitos deles vão ser interesses compartilhados, mas talvez meus vizinhos tenham interesses diferentes do da minha família. Né? Então, notem, o plano da busca razoável de interesses em uma sociedade bem ordenada, onde é permitido que a gente atue em busca daquilo que nós desejamos, exercendo nossa liberdade, aquilo ali é um fenômeno sociocultural, é um fenômeno complexo e é um fenômeno que ele vai crescendo da busca individual pelo bem, né, até uma busca comunitária, né, pelo bem. Né? E aí, qual é o lugar mais importante de satisfação? Aí outra discussão muito boa que uma teoria da lei natural vai ter que enfrentar. Né? Afinal de contas, o local prioritário de satisfação é o local, por exemplo, da busca dos interesses mundiais. Aí o indivíduo, ele, digamos assim, é só um componente dentro daquela busca. Vai dizer que isso talvez não seja muito agradável, né? Porque, embora a busca, por exemplo, do interesse mundial possa ser talvez muito cômoda, possa ser muito ordenadora, talvez seja muito indiferente àquilo que eu quero enquanto individualidade. Né? Então, talvez enquanto unidade de satisfação, o mundo seja uma unidade muito grande, muito distante, o próprio Estado, talvez a própria cidade seja uma unidade muito grande. Onde eu começo a me sentir mais contemplado enquanto indivíduo é na minha própria individualidade, mas talvez eu já tenha descido demais, né? Porque quando eu desço a esfera de atuação estritamente individual, aí eu já caio, digamos assim, numa certa solidão, num grau talvez muito grande de egoísmo, num grau muito pequeno de partilha, e tem algumas coisas que eu não consigo satisfazer sozinho. Né? Então, por exemplo, as pessoas gostam de se divertir. É mais difícil fazer isso sozinho porque é boa companhia. As pessoas gostam da amizade de outros seres. Eu não posso ter amizade sozinho. Né? Os indivíduos eles gostam de ter algumas obras que eles têm que realizar são um pouco maiores, eles precisam de outras pessoas que colaborem com eles. Então, talvez a unidade individual ela seja, digamos assim, pequena demais. Né? Então, assim, em um certo grau, eu preciso satisfazer as grandes comunidades. Tudo bem, em um certo grau, elas têm que ser satisfeitas. Né? Em um certo grau, eu tenho que satisfazer o indivíduo. Tudo bem, né? Mas eu vou ter que encontrar outros lugares onde as diversas esferas da vida humana elas possam exercidas em sua plenitude. Né? Então, geralmente, a maior parte da realização de nossos bens ela vai estar em algum ponto entre aquilo que vem imediatamente após o indivíduo, que é a família, e aquilo que vem logo abaixo dos grandes aglomerados humanos, que são ali as pequenas comunidades. Né? É a vizinhança, é o bairro. Né? Então, ali naquela esfera pequena, onde o sujeito ele é, digamos assim, importante, significativo, é onde ele faz a diferença. Né? É onde ele vai estar realizando a maior parte dos objetivos de vida dele. Né? É ali dentro que ele vai trabalhar, é ali dentro que ele vai produzir uma obra de arte, é ali dentro que ele vai constituir família, é ali dentro que ele vai ter amigos, é ali que ele vai se divertir, é ali que ele vai praticar esporte, é ali que ele vai estar com alguém compartilhando uma experiência estética. Então, é ali. Né? Então, ali é o ponto, digamos assim, onde o sujeito está, digamos assim, exercendo o dom da vida. Né? Tudo bem. Então, o Fives está pensando, então, tem que ter uma teoria da lei natural que me dê conta de explicar isso com relação à ação humana. Não é? Eu tenho que explicar a inteligência, que é uma ferramenta para buscar objetivos de maneira razoável.
eu tenho que pensar na ordem, que é uma condição social dentro da qual eu posso me deslocar e realizar meus objetivos. Eu tenho que pensar na progressão, que é a necessidade que eu tenho de buscar aquilo que eu quero, e ela tem determinadas condições para que ela possa acontecer. E eu tenho que pensar nas minhas opções de vida. Por quê? Porque existem 1000 coisas boas que eu posso buscar. Só que eu só posso concretamente perseguir alguma de cada vez, né? Então, eu quero ter a família, eu quero viajar pelo mundo, eu quero ter um barco, eu quero estudar para um concurso público, eu quero ter uma horta, eu quero ter um cachorro, né? Não vai dar, né? Você vai ter que fazer escolhas, né? Então, essas escolhas estão dentro disso. Então, veja bem, a teoria dele é uma teoria interessante porque ele está pensando no direito dentro do contexto da vida humana e do exercício da liberdade humana e da realização do ser humano, né? E aí ele assume um pressuposto que é bem interessante, né? O direito existe para realizar em algum grau uma sociedade que possa se produzir o bem comum. Então, o direito não é uma coisa formal, o direito não é força, o direito não é uma coisa aleatória, o direito não é uma coisa de disciplina de valores. O direito ele é uma ferramenta para ajudar na boa ordenação da sociedade, para que nós possamos ter as condições de buscar o nosso florescimento pessoal. Aí, mas o que é o florescimento pessoal? Aí fica dizendo, isso é um problema de cada um. Mas é melhor a sociedade que permita esse grau de possibilidades, né? Tudo bem. E aí, por fim, ele vai dizer, eu tenho que perceber também o seguinte, né? Olha, avaliar é diferente de descrever. O que ele quer dizer com isso? Existe um mundo que eu sonho e existe um mundo que existe, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não confunda as duas coisas, né? Então, quando eu estou, por exemplo, tratando de um instituto jurídico, quando eu estou tratando de uma teoria, ou quando eu estou tentando explicar uma solução, eu estou no campo da descrição. Eu estou tentando ser fiel àquilo que eu observo. Eu estou tentando ser fiel a alguns encadeamentos lógicos. Tudo bem. No outro ponto, eu estou avaliando. Quando eu estou avaliando, eu já não estou preso àquilo que eu descrevi. Então, uma coisa é eu descrever essa mesa, a outra coisa é eu avaliar se ela é bonita, se ela é ergonômica, se ela é durável, se ela combina com a decoração da sala. Então, uma coisa é descrever, outra coisa é avaliar. E eu preciso das duas coisas. Eu não tenho como avaliar um objeto se eu não tiver descrito ele antes, de alguma maneira, né? Então, uma coisa é a condição da outra, né? E quando eu vou descrever um objeto, eu descrevo aquele objeto e aquilo ali me ajuda a melhor avaliá-lo, né? Então, descrição e avaliação são processos distintos e são processos independentes, mas são processos que eles se complementam, tá? Então, aí eu tenho que tomar aquele cuidado de que dentro de uma teoria eu vou ter os dois momentos, né? Eu tenho momentos em que eu preciso tentar compreender aquilo que me cerca, as informações que eu tenho, né? E eu vou ter momentos em que eu vou precisar me posicionar acerca daquilo, se aquilo ali é bom, ruim, melhor ou pior, tá bom? Então é isso, gente. Alguma coisa que vocês que tenha ficado assim chamada a atenção, que tenha ficado assim mais duvidoso? Então eu vou ficar por aqui e agradeço a atenção de todos. Aí todo mundo tem que